Fala galera do Degazi, boa noite! Por aqui o professor Edinael, sejam todos bem-vindos à nossa live reta final para o concurso aqui do Degazi. Pessoal, a live de hoje é 30 questões de direito constitucional, mas hoje a gente combinou aqui de fazer um sorteio, certo? Então eu dividi em duas partes, essa vai ser a primeira parte. A gente vai fazer aqui 15 questões, agora essa primeira parte aqui ela é fundamental, certo? A gente vai trabalhar aqui ó, a parte inicial dos princípios, a gente vai trabalhar aqui a parte dos princípios fundamentais, né? Do primeiro ao artigo 4º, né? Na sequência a gente vai trabalhar aqui sobre os direitos e garantias individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos. Então vai ser uma aula bem bacana aí para todos vocês. Beleza? Já tô vendo por aqui presente, ó, nosso amigo Luciano Oscar, Leonardo Ferreira, Rafael Fernandes, Patrick Figueiredo, Ellen, Viviane, sejam todos aí muito bem-vindos. Pessoal, vamos deixar para fazer o sorteio no final, né? Senão o pessoal aí vai embora, não vai querer ficar até o final. Então, bora, brincadeira. A gente vai fazer aqui as questões e pode ser no meio ou no final, não tem problema, certo? A gente vai fazer o sorteio. Lembrando que já está encerrado, viu, gente? Quem comentou. Então, a partir de agora já não vale mais. Eu já, inclusive, coletei os nomes e coloquei em uma lista, né? Pra gente fazer o sorteio do número e eu vou ir lá conferir na lista quem cumpriu as regras, quem curtiu, comentou e tá seguindo o meu perfil, né? Deixa eu ver quantas pessoas participaram. Ó, 310, então foi realmente isso que eu olhei mais cedo, né? 310 comentários. Mas tinham comentários ali, gente, que era a mesma pessoa, né? Então a gente vai ser democrático, a gente vai considerar apenas um único comentário, né? Porque senão a pessoa tem mais chance, né? A probabilidade é maior. Então, pra gente ser democrático, eu selecionei ali, né? Quem participou, quem comentou, quem curtiu, tá certo? Tá na nossa lista. Então, daqui a pouquinho a gente faz o sorteio, viu, gente? O combo. Olha o combo. O que é que vem um combo? Ó, o combo vem o nosso reta final, a nossa turma de questões, a revisão de véspera e o curso de Direito e Legislação. Além do combo, a gente vai sortear cada um desses aqui de forma individual, né? O reta final, depois os simulados e por último a revisão de véspera, beleza? Então, desejo boa sorte a todo mundo. Bora, simbora, resolver aqui questões de direito constitucional da banca e Decam. Como de costume, estou aqui com o meu cafezinho. Não pode faltar, né, gente? Não pode faltar aí o café, né? Bora lá. Como é próprio das nações democráticas, o Brasil se constituiu em Estado de Direito e se consolidou como uma república onde vigora uma forma federativa. Ó, quando a gente fala aqui em república, estamos falando aqui, gente, ó, na forma de governo, né? Então, ó, a forma de governo, certo? Federativa, isso aqui é uma forma de Estado, certo? Vinculada a diversos princípios fundamentais. Lembrando que os princípios fundamentais vão do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Sobre estes princípios, assinale a alternativa correta. Bora lá? Os princípios fundamentais estão estabelecidos no preâmbulo da Constituição. Pessoal, o preâmbulo é aquela introdução, né, que vem antes dos artigos. Inclusive, o preâmbulo, ele não é considerado uma norma constitucional, certo, gente? Norma constitucional é apenas do artigo 1º ao 250 e os atos transitórios, né? Os atos dispositivos aí constitucionais transitórios. Agora, o preâmbulo, ele não tem força normativa. Então, por exemplo, não dá para fazer um controle de constitucionalidade com o preâmbulo. Inclusive, foi levado ao STF isso, porque a Constituição do Acre, ela é diferente. A Constituição de todos os estados fala, né, sob a proteção de Deus, promulgamos aqui a nossa Constituição. O Acre é diferente. Ele não segue o mesmo texto da Constituição Federal.
ele fala sobre a proteção dos nossos heróis que brigaram na guerra. E chegou até o STF essa discussão. E lá ficou, né, pacificado que preâmbulo não é norma. Então, como é que preâmbulo pode trazer princípios fundamentais? De jeito nenhum. Não podem ser revogados legalmente os princípios fundamentais. Pessoal, os princípios fundamentais podem ser revogados legalmente? Dentre os princípios fundamentais, o principal é o da soberania nacional. Peraí, a gente tem aqui um princípio principal. Não, gente, os princípios eles são, ó, equânimes, né? Eles são aqui equilibrados, certo? São relativos, lembra? Não é uma regra, é um princípio. Então, princípio, aqui a gente sopesa, certo? Qual é o mais adequado ao caso concreto. Então, nada de dizer que um princípio ele é mais importante do que o outro. Até a vida, né? Até a vida, ela é relativa, certo? A gente, por exemplo, em caso de guerra declarada, né? A gente sabe que a vida não é um princípio absoluto, beleza? A prevalência dos direitos humanos, assim como o pluralismo político, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Segura aqui. Dentre os princípios fundamentais, o mais importante, ó, já erra por aqui, tá certo? Já erra por aqui. Pessoal, olha só, a prevalência dos direitos humanos, assim como o pluralismo político, são princípios fundamentais? Sim, são princípios fundamentais. Um está no artigo 4º, ó, prevalência dos direitos humanos, e o outro no artigo 3º. Lembra que eu falei que princípios fundamentais é do 1 ao 4º? Então veja, se você conhece a localização, certo? De onde é que vai estar aqui o que é fundamento, o que é objetivo, o que é ali as relações internacionais, né, a qual o Brasil adere, né, como princípios em suas relações, você consegue se dar bem nesse tipo de questão, tá certo, gente? Nosso gabarito aqui vai ser a letra D. A prevalência dos direitos humanos, certo? Assim como o pluralismo, são princípios fundamentais. Ó, não podem ser revogados legalmente os princípios? Pessoal, pode, os princípios podem ser revogados, tá certo? O que não pode ser é, por exemplo, pode ser renunciado, né? Não pode ser renunciados. A titularidade dos direitos fundamentais não podem ser renunciados. Aqui a gente segue as mesmas regras lá do direitos humanos, certo? Aqueles princípios lá, universalidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, não exaustividade. Agora, eu estou falando da titularidade. Uma coisa é a titularidade, outra coisa é a execução daquele princípio. Por exemplo, eu posso deixar de temporariamente exercer aquele princípio. Então veja, uma coisa é a titularidade, outra coisa é o exercício do direito, tá certo? Vamos lá, um exemplo aqui para não ficar tão abstrato assim. O pessoal que vai participar do BBB, né, do Big Brother Brasil, eles abrem mão do exercício do seu direito à imagem de forma temporária. Eles podem abrir mão da titularidade, renunciar aquele direito? Jamais, certo? Jamais. Agora, temporariamente, eles podem abrir mão ali do exercício daqueles direitos. Beleza, gente? Pegou a jogada? Então, gabarito aqui, letra D de dado, certo? Ó, lá no artigo 1º, a gente tem aqui o soci diva plu, né? A gente tem aqui já o soci diva plu, a soberania. Aqui são os fundamentos da República Federativa do Brasil. A soberania, né? O SOA de soberania, o CI de cidadania, o DI de dignidade da pessoa humana, o VA de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o PLU de pluralismo político. O que é soberania? Pessoal, soberania aqui, ó, é a capacidade plena de não dever, é a liberdade plena que o Estado brasileiro tem. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Tá certo, gente? Quem é a República Federativa do Brasil? Vai ser, ó, a junção da União, Estado, DF e municípios, tá certo? Agora, como é que é manifestado essa soberania? A gente vê a soberania sendo manifestada pela União.
certo? A gente vê o Brasil, a gente lembra logo da União. Mas significa dizer que a União tem soberania? Não, a União ela tem autonomia, certo? Todos os entes possuem autonomia. Juntos possuem soberania. Essa liberdade plena, né, de não dever nada aí a qualquer outro país. Você, por exemplo, está acompanhando os jornais, até para ficar por dentro das aulas de atualidades, quando você tá vendo aí essa questão dos Estados Unidos com o Brasil, né? De taxação para lá, taxação para cá. Veja, o país ele não vai flexibilizar diante do outro, a não ser que seja interessante ali, né, para questões políticas. Mas Estados Unidos vai impor alguma coisa aqui no Brasil? Não pode, gente. Soberania tem que ser respeitada, tá certo? Lógico, as relações diplomáticas, comerciais é outra coisa. Aí tem que ver o que é melhor para cada país. Mas o Brasil ele não deve nada a nenhum outro estado, certo? Soberania é essa liberdade plena. Cidadania, gente, é o pleno exercício da capacidade política, né? Então, ser cidadão é participar da vida política, certo? No Brasil, isso aqui se resume em ter o título de eleitor. Ó, ter o título de eleitor é ser cidadão no Brasil, certo? A dignidade da pessoa humana, isso aqui a gente vê muito, isso aqui a gente vê muito em direitos humanos, né, gente? Quando a gente fala, ó, dignidade da pessoa humana, certo? É a pessoa ser tratado com dignidade. Não à toa que a dignidade da pessoa humana se manifesta na nossa Constituição, lá no artigo 5º, certo? Lá no artigo 5º a gente vê, certo? Os deveres, né? Os direitos e garantias individuais e coletivos, lógico, né? Sobretudo respeitando a dignidade da pessoa humana. Tratamento aí não pode ser cruel, degradante, a vedação à tortura, a criminalização ao racismo, certo? São exemplos de dignidade da pessoa humana, a proteção da liberdade, da vida, a inviolabilidade do seu domicílio, da sua intimidade, da sua privacidade, são exemplos de dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ó, isso aqui não tem como negar, é reflexo do capitalismo, certo, gente? Mas não é aquele capitalismo agressivo, né? É o capitalismo ali nessa questão de valores do trabalho. O trabalho ele é importante. A gente tem aqui o artigo 7º, que trata aí das relações do trabalho. E a livre iniciativa, ou seja, a liberdade aí, né, de exercício, profissão ou ofício. E o pluralismo político. Só toma cuidado, viu, gente? Porque pluralismo político não significa que o Brasil tem vários partidos políticos, viu? Não é só isso. Pluralismo da ideia de plural, né? Pluralismo político de ideias, certo? Ideologia, religião, certo? De autodeterminação dos povos. Tudo isso é pluralismo político, tá certo? E aqui a gente já faz o link lá nos direitos humanos. Lembra que o início ali, quando a gente fala em direito, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a gente tem ali a autodeterminação dos povos como um direito, né, os direitos civis, certo? Autodeterminação porque, professor, é só você lembrar, o Brasil ele era uma colônia, né? Então, diversos países, quando foi feita a Declaração dos Direitos Humanos, ainda não eram colônias. Então, ainda não existia aí essa liberdade de poder usufruir da sua riqueza, né? Os países que dominavam era quem tinha ali toda o domínio, né, sobre as riquezas de uma nação. Então essa autodeterminação vem por conta disso. Só você lembrar do Brasil, né? O Brasil é o maior exemplo disso daí. Pessoal, questão de número 2. No Brasil, o legislador constituinte se preocupou em estabelecer um Estado democrático fundado em diversos valores que pudessem promover uma sociedade fraterna. Olha o reflexo aqui da terceira dimensão dos direitos fundamentais. Ó, aqui trabalhando a fraternidade de terceira dimensão. Pluralista e sem preconceitos. Não sem razão, a promoção do bem de todos, sem quaisquer outras formas de discriminação, no que se inclui o preconceito de raça, de cor, é considerada constitucionalmente
E aí, pessoal? Fundamentos e princípios são a mesma coisa. Ó, Rafael já respondeu a Viviane, né? O bom é que vocês mesmos se ajudam, né? Isso mesmo, Rafaela. Rafael, né? Perdão. Isso mesmo. É... Ó, quando a gente fala em princípios fundamentais, é tudo, certo? Princípios fundamentais é do primeiro ao quarto. Agora, dentro dos princípios fundamentais, vai ter ali ó, os princípios republicanos, os princípios ali da questão do presidencialismo, do forma de Estado, forma de governo, o sistema de governo, vai ter os fundamentos, os objetivos e as relações internacionais, tá certo? Então, fundamento e princípio são a mesma coisa? Não. Princípio é o gênero, fundamento é uma espécie, beleza? Perfeito, viu? Rafael respondeu bem aí. Pessoal, olha só. Quando aqui ela pergunta, não sem razão, a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. Isso aqui é um princípio internacional, isso aqui é uma obrigação fundamental, isso aqui é um objetivo, é um dever ou uma garantia. E aí, digam aí. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. A questão, ela quer saber isso aqui, ó. A promoção do bem de todos, sem preconceito de outras formas de discriminação, no que se inclui o preconceito de raça, cor, é considerado constitucionalmente princípio, obrigação, objetivo, dever ou garantia. E aí, questões da banca e Decam, viu? Lembrando que esse material, pessoal, já está na plataforma, viu? No Reta Final e também na nosso curso de Direito e Legislação. Letra C. Isso aqui, gente, é um objetivo, certo? Isso aqui é um objetivo. São objetivos, ó, da República Federativa do Brasil. O congarra erra pouco, ou pode ser congaerpro também, viu? Como o Rafael colocou aí, ó. O com de construir. Construir o quê? Uma sociedade que seja livre, justa e solidária, ou a solidariedade, direitos de terceira dimensão. Garra aqui ó, de garantir o desenvolvimento nacional. Erra de erradicar a pobreza e a marginalização. Ou rei aqui de reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o pouco aqui vai lembrar o promover. Promover o quê? O bem de todos, sem preconceitos de origem. Então não importa se a pessoa é nacional ou não, não tem que ter preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá certo, gente? Então promover o bem de todos sem preconceito de outras formas de discriminação. Então, por exemplo, a discriminação aí pela pessoa ser deficiente, tá certo? A gente tem aqui, lá nos direitos humanos, uma corte, né? Que é uma convenção, na verdade, uma convenção que trata sobre pessoa com deficiência. No Brasil, aqui também, a gente tem a lei de inclusão, tá certo, gente? Então, veja, não é tolerado nenhum tipo de discriminação. Beleza? Vamos lá, vocês estão bem, viu? Terceira questão. Sobre os princípios fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta. O pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil? Correto. Lembra? O plur de pluralismo e o va, ó, do sociediva plur, é fundamento. A defesa da paz e a não intervenção são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais? Sim, perfeitamente. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais são objetivos da República Federativa do Brasil. Segura aí. E letra D.
O repúdio ao terrorismo e ao racismo são fundamentos da República Federativa do Brasil, enquanto a defesa da concessão de asilo político é um objetivo fundamental. Pessoal, a nossa alternativa incorreta é a letra D. Ó, a questão pede a incorreta. Repúdio ao terrorismo e ao racismo é fundamento? Não, gente, fundamento é o sociediva plu, certo? E defesa da concessão é o objetivo? Não, o objetivo é congarpro ou congar pouco, tá certo? Então, ó, aqui você teria que saber esses dois mnemônicos. O sociediva plu, para saber o que é fundamento, e o congar pouco, para saber o que é objetivo. Então, veja, a letra D falou o seguinte, ó. Repúdio ao terrorismo e ao racismo é fundamento? Aí você tem que ir lá no sociediva plu. Não. Cadê aqui racismo? Cadê aqui terrorismo? Não, não é. Certo? Defesa da concessão de asilo é objetivo? Aí você vai lá em congar pouco. Tem aqui a defesa da concessão de asilo político? Não tem, tá certo? Então, por eliminação, nosso gabarito seria a letra D de dado. Ó, quais são as relações internacionais adotadas aqui pelo Brasil? Mnemônico, conde preso não reina, coopera igual. Ó, concessão de asilo político, defesa da paz, a prevalência dos direitos humanos, a solução pacífica dos conflitos, a não intervenção, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a independência nacional, a autodeterminação dos povos, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a igualdade entre os estados, certo? Essas são as relações internacionais adotadas pelo Brasil. Vamos lá, quarta questão. Entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme previsto na Constituição, estão os listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Então, qual é das alternativas que não é um fundamento da República Federativa do Brasil? Pessoal, falou em fundamento? Bota o sociediva plu, tá certo? Sociediva plu. Professor, tem so de soberania e so de solidariedade. E aí, eu marco o quê? O Brasil é soberano ou ele é solidário? Os dois, né, gente? Mas como fundamento, a gente tem que considerar aqui, ó, a exceção seria a letra C, solidariedade, tá certo? Essa foi tranquila, né? Vamos lá, bora ver essa daqui também. A Constituição de 88 traz diversos princípios fundamentais. Agora tem que lembrar que quando fala em princípios fundamentais, tem que lembrar que é do 1 ao 4, viu? Não vai achar que princípio é fundamento. Qual se configura como um Estado democrático de direito fundado no... Ó, talvez essa aqui um pouquinho mais complicada. Ah, professor, é tudo fácil, essas questões aí de princípios e fundamentos é tudo de graça. Olha essa aqui. Olha se o comando da questão não leva aí um pouco do erro, né? Não dá uma margem de erro. Você vê, a IDECAN, ela tem várias formas de perguntar a mesma coisa. Ó, a resposta está diante de vocês. Perfeito, perfeito, viu, Rafael? Ó, a Constituição traz diversos princípios. Então, ela traz diversos princípios, lembra que é do 1 ao 4. Então, aqui vai ter, ó, os fundamentos, os objetivos, certo? As relações internacionais, está tudo aqui nos princípios. A qual se configura como um Estado democrático de direito. Pessoal, pediu aqui fundado,
Tá falando de fundamentos, tá certo? Pediu aqui fundados. Olha só, fundados é a mesma coisa de perguntar sobre os fundamentos de uma outra forma. E fundamento é o socidivaplu, ó, soberania, tá certo? Então o resto, ó, repúdio ao terrorismo e asilo político. Vem cá, o repúdio ao terrorismo é fundamento? Não, certo? Mas ele é princípio fundamental. Mas a questão não perguntou sobre o princípio fundamental, perguntou apenas sobre o que era fundamento, beleza? Perguntou apenas sobre o que se configurava aqui um fundamento. Então toma cuidado para a gente não confundir aqui, certo? Aquilo que não interpretar além do que se deve, né? A gente tem que interpretar aqui a questão, aquilo que está sendo pedido por ela, beleza? Pessoal, deixa eu só ver se eu consigo sair e voltar aqui que travou, viu? Ó, não sei se travou porque tava descarregando, mas deixa eu tentar resolver isso aqui, rapidinho. Assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui e abrir novamente. Deixa eu ver se agora vai. Pronto, acredito que agora foi. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver se está riscando. Tá, perfeito. Então vamos lá, a gente parou aqui na questão de número 5, né? O gabarito, ó. Letra C, soberania, certo? Então, é fundado, é fundamento. É fundado no socidivaplu, tá certo? Agora, só toma cuidado, porque aqui o comando da questão fala o seguinte, ó. Traz diversos princípios fundamentais. Então, a questão poderia perguntar assim, ó. Configura um Estado democrático de direito com objetivo, com relação internacional. E poderia aí ser uma outra resposta, beleza? Perguntou fundamento, já fica ligado, né? Fundamento é socidivaplu, beleza? Bora agora entrar aqui nos direitos e garantias fundamentais, viu? Bora lá. A Constituição Federal de 1988, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, assegura no artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de exceto. Olha que questão bem mal elaborada, né? Ela bota salvo em caso de exceto. Pega, corta a frase pela metade e joga um exceto, ou seja, ela quer exceção. E Decan adora exceção, gente. Então nada de ficar a regra. Decora também a exceção, viu? Que ela vai pedir muita exceção nesses casos aqui. Pessoal, ó, a casa, de fato, é asilo inviolável do indivíduo. Conceito de casa é um conceito restrito? Não. Casa é um conceito amplo. Apartamento, certo? Escritório profissional, local não habitado ao público, boleia de caminhão, se é utilizado ali para moradia, né, pelo proprietário, também se configura casa, tá certo? Então, ó, casa no sentido amplo, ela é inviolável, certo? Quais são os casos que é autorizado a entrada no domicílio? Vamos lá, o consentimento, ó, o consentimento do morador. Então, se não tiver consentimento, quais são os casos que é autorizado a entrada no domicílio sem consentimento? Sem consentimento. Sem consentimento, em caso, ó, de desastre, certo? Em caso de desastre,
para prestar socorro, em caso de flagrante delito, né? Ó, caso de flagrante delito e durante o dia, certo? Durante o dia, a gente sabe que o conceito de dia, ele é uma polêmica, não tem nada pacificado ainda, né, gente? Quando a gente fala em dia, ó, deixa eu colocar do outro lado aqui. O conceito de dia, certo? A gente tem três interpretações, né? Dia pode ser considerado das 6 horas da manhã até as 18. Dia pode ser considerado da aurora ao crepúsculo. Ou dia pode ser considerado das 5 da manhã até as 21 horas, pela lei de abuso de autoridade, né? Ó, lei de abuso de autoridade. Ainda não há nada pacificado, certo? Uns dizem que a lei de abuso de autoridade veio para positivar, pelo menos é a única coisa que a gente tem lá definido o dia, certo? É a lei de abuso de autoridade. Mas está definindo o dia para livrar ali do abuso de autoridade. Agora, da prova ilícita, a gente tem precedente no STF, considerando aqui, ó, das 6 às 18, tá certo? Então vamos lá. Se a pessoa entrou no domicílio para fazer uma busca e apreensão às 5 horas da manhã e 30 minutos. Ó, não tem abuso de autoridade, porque foi depois das 5. Agora, vai ser considerado prova ilícita, porque o STF tem aqui um precedente, né? Dizendo que dia é das 6 às 18. Certo? O próprio ministro, na época, o relator, ele falou, ó, das 6 da manhã, desde que já esteja claro. Às 18, desde que ainda não tenha acontecido o crepúsculo, certo? Não tenha escurecido. Por quê? Porque o país aqui, o Brasil, é continental. Então tem local que 6 horas da manhã ainda está escuro, certo? Que 18 horas da noite ali, né? Finalzinho da tarde, ainda está claro. Então, por isso que é ele que fez essa mesclagem aí. Beleza, gente? Ó, agora, durante o dia tem um detalhe, viu? Tem um detalhe. Não é durante o dia só entrar por entrar. Tem que ter a determinação judicial, beleza? Então, para entrar no domicílio, somente durante o dia por determinação judicial. Pessoal, a pessoa pode ser cumprido ali um mandado de prisão durante a noite. O mandado de prisão, ó, a pergunta é essa daqui, viu? Pode ser cumprido, ó, pode ser cumprido mandado, ó, o mandado de prisão durante a noite, sim ou não? Tem lá uma determinação judicial para cumprir um mandado de prisão. Pode ser cumprido esse mandado de prisão à noite, sim ou não? E aí, sim ou não? Ó, veja, eu fiz com vocês o que a banca vai fazer. Pessoal, leiam a pergunta novamente. Pode ser cumprido um mandado de prisão à noite? Eu só perguntei isso. Eu não falei que era no domicílio. É exatamente isso que a banca vai fazer. Quer dizer, se tiver lá um mandado de prisão, o cara estiver na rua, na porta do bar, não vou prender o cara? Lógico que sim, gente. Entendeu? Esse durante o dia, ele só serve para a violação do domicílio, tá certo? É isso que a banca vai fazer. Vai colocar lá, ó, as perguntas bem maldosas, tá bom? Gente, maldade, né? A gente tá trabalhando aqui o tema violação do domicílio, a pessoa faz uma pergunta dessa, certo? Mas eu não perguntei se o mandado de prisão era à noite dentro do domicílio, tá certo? Eu perguntei se pode, e escrevi aqui, ó,
Pode ser cumprido mandado de prisão à noite? Claro que sim, professor. Se a pessoa não tiver no domicílio. Beleza? Pessoal, outra coisa. É, crianças e idosos em risco, eu posso considerar aqui em situação que necessita de socorro? Será que eu posso? Olha só, não. Sabe por quê? Porque a questão, ela pergunta, ó, como a questão ela já é tendenciosa. Constituição Federal, no título 2, no capítulo 1, no artigo 5º e no inciso 11. No artigo 5º, inciso 11, tem crianças e idosos em situação de risco? Não tem. Por isso que é a exceção. Tá certo, gente? Então, ó, aqui é a mesma coisa que perguntar. Segundo a Constituição, você tem que pegar apenas o que está escrito. Certo? Agora, se perguntar, infere-se da Constituição, certo? Subentende-se da Constituição. Aí cabe margem para interpretar crianças ou idosos em risco com uma situação ali de socorro. Beleza? Mas se não está escrito isso aqui, não sou eu nem você que vai escrever na hora, viu, gente? Falar em escrever, eu estava dando aula no presencial, né? Um dia. Aí, aula de inquérito policial, né? Ó, vai falar mal dos outros, chega a morder a língua. Aí os alunos falam, professor, é por isso que a sua aula demora tanto, né? 2, 3 horas de aula. Metade da aula é falando mal da vida dos outros. Ó, não vou citar o nome, viu? Eu tava lá dando aula de inquérito policial, aí sobre características do inquérito. Aí tem o mnemônico que é batido, né? Todo mundo conhece. O é idoso, né? O é idoso. Então lá, é descrito, né? E de indisponibilidade. É... Aí vem lá as características, né? Aí eu coloquei todas no quadro, bem assim, ó. Coloquei bem assim, tudo lá no quadro. Ó, o inquérito, ele é descrito, né? Idoso. Ó, escrito, é indisponível, certo? É discricionário, é oficial, é sigiloso e ele é oficioso. Certo, galera? Aí teve um aluno que levantou a mão e perguntou, professor, eu posso escrever isso daí lá na minha prova? Eu fingi que não entendi, né? A turma ficou toda olhando pra ele. Não, professor, na hora eu posso escrever isso aí, o é idoso, botar como resposta. Ele falou, meu Deus, essa prova é objetiva, meu amigo. É objetiva de marcar o X. Nem na sua redação você vai botar isso aqui, né? O mnemônico. Então, ó, quando a gente tá colocando aqui, gente, esses esquemas aqui, aí tem gente que acha que eu falo que eu sou didático até demais, né? Ah, esse professor quer explicar tudo. Quando a gente coloca aqui os esquemas, é para você memorizar e lembrar na hora da prova. Não é para você escrever do jeito que tá aqui, não. Vou fazer desenho, balão na hora da prova, não vai ser eliminado, viu? Vamos lá. Sétima questão. Os direitos fundamentais podem ser vistos como não sendo absolutos. Pessoal, os direitos, ó, quando a gente fala em direitos fundamentais, lá na teoria dos direitos fundamentais, a gente tem duas teorias, a teoria absoluta e a teoria relativa, certo? O Brasil adota a teoria relativa. Os direitos fundamentais, eles são sopesados ali para ver qual é o que deve ser aplicado no caso concreto, tá certo? Então, ó, teoria relativa. Aí tem também a teoria externa e a teoria interna. A teoria interna, eu só aplico aquilo que está em um ordenamento jurídico nacional. Já a teoria externa, eu posso aplicar outros direitos, por exemplo, tratados internacionais de direitos humanos, eu posso aplicar aqui. Ó, deixa eu escrever isso aqui, porque talvez isso aqui possa cair em prova, certo? Ó, quando a gente fala em teoria dos direitos fundamentais, a gente tem a teoria absoluta, ó, absoluta, versus a teoria relativa, certo? O Brasil adota a teoria relativa. Não existe um direito fundamental absoluto. A vida, ela inclusive, certo? A vida, inclusive, ela é relativizada, certo? Então, ó, por exemplo, a própria legítima defesa, né? Autoriza-se que a pessoa tire a vida para defender a sua, certo? Casos ali em guerra declarada, situação de guerra declarada. Então é autorizado ali a pena de morte, tá certo? Então veja, nem a vida é absoluta. Então,
até a gente acabou de ver, né? A violação do domicílio, ela também, ó, é relativa. Em caso de desastre, prestar socorro, flagrante delito durante o dia, por determinação judicial, certo? Ela é autorizado aí o domicílio. Tem muito mais, né? Por exemplo, em questões de saúde pública, a pessoa da dengue vai lá em sua casa, você não deixa ela entrar. Peraí. Ela tem poder de polícia. Ela vai sim entrar na tua casa. Se lá tiver foco de dengue, ela vai entrar sim, tá certo? Então, em caso de saúde pública, também autoriza-se ali a violação do domicílio sem o consentimento do morador. Temos, além da teoria absoluta e relativa, temos a teoria interna, aprofundando só um pouquinho aqui, gente, e a teoria externa. Ó, teoria interna e teoria externa. O Brasil adotou a teoria externa, certo? Então, ó, entre o conflito de princípios fundamentais e princípios internacionais, o Brasil ele pode aplicar aquilo que é melhor para o indivíduo, certo? É o chamado princípio pro homine. Certo? Eu vou aplicar aquilo que é melhor para o indivíduo. Então, se no Brasil tem assim, a pena deverá ser cumprida no máximo até 40 anos. No máximo 40 anos. No plano internacional está dizendo que pode ser aplicada uma prisão perpétua. Então veja, eu vou aplicar norma internacional. Se fosse o contrário, eu iria aplicar uma norma internacional, porque aquela norma ela é melhor para o indivíduo. Certo, gente? É por isso que a gente tem, ó, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados, eles entram no ordenamento jurídico brasileiro como uma norma constitucional. Equivalência ali de uma norma constitucional, né, da emenda constitucional. Então veja, o Brasil ele aceita, ó, ele adota a teoria externa dos direitos fundamentais. Beleza? Então vamos lá. Se fosse a teoria interna, aí só poderia aplicar a norma daqui de dentro, tá certo? Não poderia aí trazer normas externas. Havendo choque entre direitos fundamentais, deverá ser realizado um juízo de ponderação, certo? Ponderar, gente, é medir, né? Sopesar. A resolver o conflito no caso concreto. Nesse sentido, é característica dos direitos e garantias fundamentais, é característica a relatividade, certo? Diante desse caso aqui, quando há um choque entre direitos, um direito vai ser relativizado em relação ao outro, tá certo? Por exemplo, quem é testemunha de Jeová, o pessoal segue ali. Pessoal, eu não quero aqui entrar em religião, tá certo? Aqui é só pra gente discutir um conteúdo que é cobrado em prova. Quando você tem lá a questão dos testemunhos de Jeová, eles seguem ali o texto bíblico de que não pode aceitar nenhuma substância do sangue, certo? Porque eles se tornarão impuros. Então veja, você tem ali o médico querendo proteger a vida e a pessoa querendo exercer a sua liberdade de religião. Tá certo? Então, se não houver risco, ele pode exercer ali plenamente. Certo? Se tiver entre um tratamento que vai precisar fazer transfusão de sangue e outro tratamento que não seja invasivo, vai ser optado pelo outro tratamento. Agora, o médico tá lá, situação de vida ou morte. Se não fizer transfusão, a pessoa vai morrer. Então, o médico, ele pode fazer que ele está isento, certo, de responder aí criminalmente. Beleza, gente? E o STF decidiu isso. Porque essa discussão chegou diversas vezes lá no STF, né? O STF decidiu o seguinte: para a pessoa, o maior capaz, certo, que tenha plena consciência, se ele não quiser ser submetido à transfusão de sangue, ele pode, certo? Agora tem que ser capaz, maior, né? E tem que estar em plena saúde mental, beleza? Agora, o menor de idade, ele não tem essa opção, certo? Para ele ali não são os pais que vão decidir, tá certo? Então para eles vão ser sim utilizado ali a intervenção médica. Beleza? Ó, falando aqui das outras, proibição de retrocesso. Aqui é o seguinte, ó, toda vez que os direitos fundamentais eles forem alcançados novos níveis, eles não podem retroceder. Aqui também é conhecido como o efeito cliquet, né? Ó, efeito cliquet, certo? Sempre que um direito fundamental ele é alcançado, não pode haver retrocessos.
Por exemplo, não pode aumentar a quantidade de anos para aposentadoria. Não pode diminuir o salário mínimo, porque são direitos fundamentais que foram alcançados. Tá certo, gente? Quando eu falo em direitos fundamentais, é do artigo 1º, ou melhor, do artigo 5º até o artigo 18, né? Então, quais são os direitos fundamentais? Não é princípio, é direitos fundamentais. Direitos fundamentais, você tem ali, ó, os direitos individuais, previstos no artigo 5º, os direitos coletivos, previsto ali no artigo 5º, 7º, né? Direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, tá certo? Ó, a irrenunciabilidade, pessoal, você não pode renunciar a titularidade, tá certo? O que é irrenunciável é a titularidade. Você pode renunciar o exercício, pode renunciar o exercício desse direito? Pode, tá certo, gente? De forma temporária. É só você lembrar aí do pessoal que participa, né, do reality show, como o BBB, eles abrem mão do seu direito de imagem, tá certo? Temporariamente. Agora, eles vão abrir mão de forma perpétua, de forma absoluta. Eu não quero mais ter direitos fundamentais. Isso aí jamais. Beleza? Inalienabilidade, ó, você não pode vender. A universalidade, direito que atinge todos, né? A pessoa humana, desde que nasça humana, já é um direito que é inerente à pessoa humana, tá certo, gente? Então, o que foi trazido aqui pela questão, a letra E, né? Entre choque de direitos, vai prevalecer aí a característica da relatividade, beleza? Laís, o maior de 16 anos emancipado para fins para a vida civil. Agora, penal, ele ainda continua sendo menor, beleza? A sua pergunta foi o quê? Mesmo maior de 16 anos, emancipado. Eu perdi aqui o contexto, viu? Ó, eu me empolgo falando, aí quando eu chego aqui o comentário, eu já não lembro mais o que foi. Laís, mesmo o maior de 16 anos emancipado, mas em que sentido? Ah, entendi. A doação de sangue? Não, gente, não. Ele tem que ser maior, certo? Maior de 18 anos. Para essas questões aí não vai ser aceito, tá certo? Ó, isso aí nunca chegou, é uma pergunta interessante. Isso aí nunca chegou lá no STF, certo? Embora ele seja emancipado, eu não sei se ele vai ser considerado capacidade plena, né? Aí eu teria que consultar meus amigos lá do direito civil, beleza? Para poder responder isso daí. Eu acredito que não, certo? Eu acredito que não. É um critério, seria um critério objetivo, maior de idade, beleza? Mas é uma excelente pergunta, viu? Show de bola. Isso aí é decisão do STF, viu? Não tem nada ainda pacificado em lei, certo? Bora lá. Considere os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional e assinale a afirmativa incorreta. Banco e Decã, já perceberam, né? Gosta de perguntar a exceção e gosta de pedir as alternativas incorretas. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais e em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. São a todos assegurados, mediante o pagamento das respectivas taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ó, é assegurado a todos o acesso à informação? Sim. Agora, é vedado o anonimato, né? Na verdade, a liberdade de expressão é plena, né? Ó, é plena liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. Aqui, a todos é assegurado o acesso à informação. Agora, é resguardado o sigilo da fonte quando o exercício profissional. São assegurados, nos termos da lei, a proteção, beleza, de participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Agora, a todos são assegurados, mediante o pagamento de taxas, as certidões em repartições públicas. Aqui não, né? Que a questão forçou muito a barra, beleza? Letra D tá correto, né? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Agora, são todas, não, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ó, ontem, por exemplo, eu falei a diferença de sigilo para segredo, né? Tá em sigilo ou em segredo de justiça. Sigilo, ninguém tem acesso. Apenas o juiz, o promotor, certo? Se for o inquérito, o delegado. Agora, em segredo, as partes têm acesso. Agora, a população em geral é que não vai ter, beleza? Só quem é autorizado ali vai ter acesso. Questão de número 9. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, assinale a alternativa incorreta. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Perfeito. Essa indenização aqui, gente, não precisa ser necessariamente em dinheiro, né? Pode ser aí de outras formas, certo? Agora, só se houver dano. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o primeiro caso é o quê? A dissolução, né? Então, para a dissolução, tem que haver o trânsito em julgado. Perfeito. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos, né, do morto. Letra D. A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Pessoal, eles são inafiançáveis e imprescritíveis? Não, gente. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, beleza? Ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, ó, o H3T, né? Hediondos, três T's, né? Tráfico, terrorismo e tortura. Agora, inafiançáveis e imprescritíveis, aqui, ó, é a ração, né? Ó, são inafiançáveis e imprescritíveis, certo? Vai ser inafiançável também o racismo, né? E a ação de grupos armados, civis ou militares, né? Contra a ordem democrática do Estado de Direito, beleza? Então, a questão misturou, né? Colocou aqui, ó, imprescritível para o H3T, beleza? O H3T, ele prescreve. O título 2 da Constituição Federal disciplina uma série de direitos e garantias considerados fundamentais, dentre os quais se incluem os direitos políticos. Sobre os direitos políticos, assinale as afirmações abaixo, classificando-as em V ou F.
a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 75 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores. É uma das condições de elegibilidade na forma da lei a idade mínima de 21 anos para governador. Ou vereador, né? Para vereador. Pessoal, como é que ficou aí a resposta de vocês? Tavares botou VVVFV. E de vocês? Essa é boa, né? É outro tipo de questão da Banca Decana, né? Colocar a questão VF. Ó, Rafael botou VVVFF. Tavares também botou FF no final, né? VVVFF, todo mundo VVVFF, bora ver. Ó, o primeiro item tá verdadeiro, certo? A soberania popular realmente é exercida pelo sufrágio universal, o voto, né, direto e secreto, o valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Perfeito, também está verdadeiro. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos e os maiores de, pessoal, é 70 anos e não 75, ó. Os maiores de 70, o terceiro item tá falso. Os estrangeiros podem alistar-se? Não, certo? Tá falso. E aqui a idade é de 18 anos e não de 21, beleza? Então ficou aí, ó, VVFFF. VVFFF, ó, letra A. Cabarete, letra A. Olha só, quando a gente fala em soberania popular, ela pode ser exercida de forma indireta, certo? Ou seja, a representação, você escolhe alguém para lhe representar nas eleições, ou ela pode ser exercida de forma direta. Aqui no Brasil a gente tem, gente, a semi-participativa, né? Onde tem aqui ou a representativa, né? A representativa, onde tem aqui, ó, você escolhe alguém nas eleições ou você participa de forma direta por meio do plebiscito. Plebiscito é o quê? É uma consulta anterior, certo? É uma consulta anterior. O referendo é uma consulta após a matéria ser votada. Então, no plebiscito, primeiro você pergunta ao povo se quer que seja votado uma matéria. No referendo, você pergunta após a matéria ser votada, beleza? Ou por iniciativa popular. Então, ó, o povo pode criar aí um projeto de lei, tá certo? Agora tem os requisitos, né? Ó, a apresentação à Câmara dos Deputados, tá certo? Do projeto de lei subscrito por, no mínimo, ó, 1%, então olha os requisitos, 1% do eleitorado nacional. Então vai pegar todos os eleitores brasileiros, tem que ter 1%, certo? Distribuído em pelo menos 5 estados. Então esse 1% aqui tem que sair de pelo menos 5 estados. Então na totalidade, vamos lá, digamos que aqui no Brasil tenha... bora botar um número bem baixinho aqui, 100 mil eleitores, ó, 100 mil eleitores, certo, gente? No Brasil, então tem que ter 1% aqui do eleitorado nacional, ó, 10% vai ser 10 mil, certo? 1% aqui vai ser 1.000, né? 1% aqui vai ser 1.000. Esses 1.000 aqui
tem que ser contabilizado, né? Tem que ser contabilizado em pelo menos 5 estados. Não adianta ter 900 em 3 estados, mais 100 em um estado e o outro estado ficar com zero. Então, os 5 estados aí tem que somar, certo? No mínimo, tem que ser dividido em 5 estados. No 1% não pode ser, por exemplo, só o estado de São Paulo. Ó, o estado de São Paulo conseguiu 10%, o mínimo era 1%. Opa, mas não é só São Paulo. Esses 1% dos eleitores tem que ser em pelo menos 5 estados. Beleza? Com não menos que 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ou seja, dos 5 estados, cada um ali ó, tem que ter no mínimo 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então tem que pegar cada estado, ver o percentual o quantitativo de eleitores. Por exemplo, Sergipe, tem que ver aqui o total de eleitores que tem Sergipe e tem que ter no mínimo 0,3% de eleitores. Tá bom? Aí pega São Paulo. São Paulo teve 1 milhão, não importa. Foi mais de 3%, ele vai passar no quesito mais de 3% e no quesito um estado. Sergipe tem que ter ó, mais de 3% de décimo, né? Mais de 0,3% e vai ser um estado. Então veja, os 5 estados, cada um tem que ter pelo menos, no mínimo ali, 0,3% de eleitores do estado, né? A conta é feita dentro do estado e aí vai ó, preencher os requisitos. São 3 requisitos para poder sair um projeto de iniciativa popular. Beleza? O alistamento e o voto, eles são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo aos analfabetos, os maiores de 70, os maiores de 16 e menor de 18. Beleza? Também é facultativo. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o serviço, serviço militar obrigatório, os conscritos. Pessoal, conscrito aqui não é só a pessoa que tem 18 anos que está servindo no exército, não, viu? Por exemplo, quem está lá na condição de médico, enfermeiro, dentista, certo? Está servindo no exército, tem gente que pede dispensa ao exército, aí vai fazer faculdade. O exército fala, ó, quando você terminar a faculdade, você venha servir aqui. Então tem muitos que vão prestar o serviço militar obrigatório após a faculdade. Então esses, eles ficam nas condições de conscritos, tá certo? Então eles são inalistáveis. Ó, esses dois gêneros aqui, ou essas duas espécies, não podem se alistar. Então eles são considerados inalistáveis, tá certo? Eles são inalistáveis. Os estrangeiros e os conscritos. Quem é inelegível? Inelegível é os inalistáveis, ou seja, estrangeiro e conscrito é inalistável, estrangeiro e conscrito, e também não pode se eleger o analfabeto. Então veja, uma coisa é você se alistar como eleitor para você participar, né? Exercer ali o teu direito ao voto. Outra coisa é você ser votado, tá certo? Então, analfabeto, o voto é facultativo, agora não pode se eleger, certo? Ser candidato de jeito nenhum. Beleza? Vamos lá, questão de número 11. No que se refere aos direitos políticos, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Podem se alistar como eleitores os estrangeiros? Não. O estrangeiro ele é inalistável. O alistamento eleitoral é obrigatório aos maiores de 18 anos. É condição de elegibilidade a idade mínima de 21 anos para deputado federal, é o nosso gabarito. O alistamento eleitoral ele é facultativo para os maiores de 60, não, gente, maiores de 70, beleza? Olha só, como é que fica aqui a questão da idade. A questão da idade, isso aqui é importantíssimo, viu? São condições de elegibilidade na forma da lei. A idade mínima de 35 anos para presidente, vice e senador. 30 anos, governador e vice. 21 anos, deputado, prefeito e vice e juiz de paz. E 18 anos para
vereadores, tá certo, gente? Para vereadores. Questão de número 12. Em relação ao direito da criança e do adolescente e do jovem previstos na Constituição Federal, atribua V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos à legislação especial. Perfeito. Essa legislação é o ECA. Os pais têm dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Isso aqui, gente, ó, é o poder familiar, viu? E os filhos maiores têm o dever de ajudar, amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Também está correto. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, ó, adoção aqui é colocação em família substituta, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Perfeito também. Então, todas as alternativas estão corretas. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, a assistência social é um direito garantido a todos que dela necessitarem, não sendo requerida qualquer contribuição prévia à Seguridade Social, certo? Esta política pública visa atingir objetivos específicos conforme prevê a Constituição. Independentemente de contribuição, a Seguridade Social tem por objetivos, ó, aqui eu não trouxe o mnemônico, né? Não trouxe o mnemônico. Mas vamos lá. Tem por objetivos a proteção à família, maternidade e infância, a adolescência e a velhice, amparo a crianças e adolescentes carentes, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, promoção e sua integração comunitária. Pessoal, a assistência social, ela é uma espécie de seguridade social. Então, ó, seguridade social é o gênero, certo? Então você tem, ó, a saúde a todos, né? Todos que precisam, certo? A previdência, aqueles que contribuem, certo? Previdência, aqueles que contribuem. Então, tem saúde e previdência, né? Então, saúde e previdência. Pessoal, peraí que a caneta falhou novamente aqui, viu? Ó. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu preparar também logo aqui o sorteio para vocês, né? A gente já deixa aqui já preparado também o sorteio para vocês. Ó, eu vou deixar isso aqui no material. Essa imagenzinha aqui. Certo? Deixa eu colocar ela aqui, ó. Pessoal, não sei se vai dar para enxergar, certo? Não sei se vai dar para enxergar. Eu acho que ficou um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir para ver se fica melhor. Ó, quando a gente fala aqui em Seguridade Social, é o gênero. Temos saúde a todos, previdência a quem contribuir e a assistência a quem necessitar, tá certo? Nesse caso aqui falou de assistência social, certo? Assistência social.
Ó, tem hora que pega, tem hora que não pega, certo? Então todas as alternativas estão corretas, beleza? Todas as alternativas estão corretas. Já vou chegar no sorteio, viu? Dá tempo sim, Tavares, dá tempo, viu? Dá tempo. Comenta lá a foto, a imagem, curte a imagem e segue o meu perfil, beleza? Não precisa marcar ninguém. Pessoal, só mais duas questões para a gente encerrar. Nos termos do artigo 6º da Constituição, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Ó, isso aqui está lá no artigo 6º. Nesse sentido, são direitos dos trabalhadores, aqui você encontra no 7º, assinar a alternativa correta. Beleza? Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 21 dias, de 120 dias, né? De 120 dias. Ó, letra A é o gabarito. Irredutibilidade de salário, salvo, né, convenção, acordo coletivo. E o erro aqui é inclusive. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Está errado, é 44 horas semanais. A remuneração do serviço extraordinário superior a 30%, não, aqui é 50% a do normal. Beleza? Ó, artigo 7º da Constituição, viu, gente? Então é importante dar uma lida, viu? Não deixa batido, não. E o artigo 6º também, com os direitos sociais. De acordo com a Constituição, em seu artigo 12, inciso 1, são brasileiros natos. Pessoal, essa daqui a gente respondeu, inclusive, acho que ontem no simulado, né? Tava no simulado essa daqui. Mas eu trouxe novamente que eu queria mostrar para vocês o mapa, certo? Ó, esse esqueminha aqui, ele é importantíssimo. Nacionalidade, a gente tem duas formas de ser considerado brasileiro nato. Seja pelo critério Juiz Solis, nasceu aqui no Brasil e os pais não estão a serviço da República Federativa do Brasil, é brasileiro nato, tá certo? Lembra que estes, né? Ou seja, os dois têm que estar a serviço do seu país, certo? E temos o critério Jus Sanguinis. Então aqui é um critério Jus Sanguinis mais o funcional. Ó, nasceu fora do Brasil, certo? Mas o pai estava a serviço do Brasil, qualquer um deles é brasileiro nato. Nasceu fora do Brasil, Jus Sanguinis, e foi registrado na repartição competente, é brasileiro nato. Então, ó, é Jus Sanguinis mais o registro. É Jus Sanguinis fora do Brasil, mas ó, ele nasceu fora do Brasil, não foi registrado na repartição competente, mas veio a residir no Brasil depois de atingida a maioridade e optou pela nacionalidade brasileira. Vai ser brasileiro nato, certo? É a opção confirmativa. E os naturalizados, ó, nato é a primária, né? Ó, primária, certo? Essa daqui, ou originária, né? A naturalizado é a secundária ou derivada, beleza? Ela pode ser de duas formas, ordinária ou extraordinária. Veja, ordinário não é nato. Estou falando do naturalizado. Existem na Constituição duas formas de ser brasileiro naturalizado. A lei de imigração traz mais duas, né? Mas o que interessa aqui é a Constituição. A forma ordinária, aqueles países de língua portuguesa. Veja, não está falando Portugal. Então, Timor-Leste, Príncipe, certo? Angola, Moçambique, os países que falam língua portuguesa, só é exigido 1 ano de residência ininterrupta no Brasil, mais a idoneidade moral. Agora, extraordinária, qualquer país pode adquirir, certo? Qualquer estrangeiro, que mesmo que não fale a língua portuguesa, pode adquirir. Quais são os requisitos? 15 anos de residência, sem condenação e fazer o requerimento. Beleza, gente? Então aqui, ó, os nascidos no Brasil,
ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país ou para lá não retornarão com a criança. Certo? Aqui vai ser brasileiro nato, né? Os nascidos no exterior de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que qualquer destes não estejam a serviço do Brasil, a falso. Os que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira concedida aos originários de países de língua portuguesa, apenas a residência de 6 meses, é 1 ano. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes há mais de 5 anos, não, aqui é mais de 15. Os nascidos no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem, né, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Os nascidos no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente. Então aqui, foi registrado em repartição competente, é brasileiro nato. Ou venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vai ser brasileiro nato. Beleza? Esse daqui, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país ou para lá não retornarão com a criança. Pessoal, essa aqui tá bem confusa, né? Desde que não estejam a serviço do país. Se tiver a serviço do país, não é brasileiro nato, vai ser estrangeiro. Agora, se o pai não retornarão com a criança para lá, vai ser brasileiro nato, não tem essa previsão, tá certo? O gabarito aqui é a letra E. Então esse esqueminha aqui vai te ajudar na hora de identificar aí cada um. Vamos lá para o nosso sorteio, viu? Vamos lá para o nosso sorteio. Essa aqui, Tavares, a letra E foi o gabarito da banca, viu? Embora a letra A confunda. Pessoal, quem ainda não cumpriu os requisitos, por favor, vão lá no meu Instagram, certo? Vão lá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Lá na foto que eu postei, foi a última publicação que eu fiz, né? A última publicação. Essa daqui, certo? Então comenta lá. Eu fiz aqui uma lista, né? Certo? Deu 68 pessoas. Deixa eu ver, tinha 310 comentários. Então deixa eu pegar aqui, foi até Ana Godoy. Deixa eu ver quem botou depois lá o nome. Teve algumas pessoas aqui que comentaram mais de uma vez. Pra gente ser democrático, gente, a gente só vai considerar um comentário, certo? Me perdoem aí, eu sei que a intenção é ganhar aqui o combo, mas a gente tem que ser democrático, né? Porque senão as pessoas iam ficar comentando várias vezes só para ter mais chance. Foi até Ana Godoy a minha lista aqui com 68 comentários. Tá repetindo, né? Será que bugou aqui? Não, né? Tô vendo diferente aqui o comentário. Pronto. Coloquei aqui. Pronto, aqui é Tavares, né? Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, eu fui até aqui, até Ana Godoy. Aí eu vou acrescentar aqui agora Tavares. Tavares também só vai ser um, viu? Não vou botar dois não. 69. Aí vem aqui Bianca Fernandes. 70. Marques Leida. Deixa eu botar aqui também. Carol Caroline.
Tá aqui, certo? Pronto, repetiu Tavares, né? Então eu vou botar. Pessoal, ó, nossa lista tá aqui com os nomes, tá certo? Foram 72 nomes, tá certo? Então eu coloquei aqui pela ordem, né? A ordem aí que vocês forem colocando. Carol, acho que eu botei você aqui também, deixa eu ver. Pronto, você foi a última que entrou aqui, tá certo? Então, qual era o requisito? Ó, para vocês cumprirem aí todos os requisitos. Pessoal, qual era o requisito? O requisito era comentar aqui a foto, certo? Comentar aqui a foto, curtir, né, a foto e seguir o meu perfil, tá certo? Então, esse foi o combinado, beleza? Bora lá pro sorteio, né? Deixa eu ver aqui qual foi o site que eu olhei. Bianca Fernandes. Eu não coloquei seu nome aqui, não? Pronto, gente. Pronto, ó. Pronto. Bora acrescentar só os últimos aqui e a gente encerra. Senão, a gente não faz esse sorteio, beleza? Então, bora colocar aqui Bia. Pronto. Foi Rafael. Ó, Ilha Gourmet. Bota aqui. Patrícia. E Amanda Teixeira, beleza? Pronto. Então aqui fechou. Pronto, gente. Fechou aqui o pacote, né? Bora iniciar aqui o nosso sorteio. Senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Tá certo? Então tá encerrado aí os comentários. 75 comentários, 75 pessoas, né? Participando. Então, beleza. A gente vai aqui agora para a página do sorteio. Deixa eu ver que eu sou bem leigo aqui para essas coisas. Então, vamos lá. Vai ser do 1 até o 75. Certo? Do 1 até o 75. A gente vai seguir a ordem que eu coloquei lá no... Ó, tá aqui para o sorteio, tá certo? A gente vai colocar aqui a ordem que eu coloquei lá, certo? Patrícia, seu nome tá... Acho que tá, né? Pronto, tá aqui. Então, ó, a gente vai seguir a ordem dos prêmios que eu coloquei. O primeiro prêmio vai ser o combo, tá certo, gente? Vai ser o prêmio principal, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui em sortear agora. A gente vai sortear o primeiro prêmio, ó, conforme tá aqui. Agora não quer abrir, né? Ó, a gente vai sortear agora o combo, certo? O primeiro prêmio, que é o combo. Depois, a gente vai sortear o reta final. Terceiro lugar, turma de simulados. E em quarto lugar, a revisão de véspera, beleza? Então, bora seguir aqui a ordem do 1 ao 75. Vamos lá. Primeiro número 24. Deixa eu olhar quem tá na lista. No número 24. Deixa eu botar aqui a lista. Ó, número 24 é Jefferson, viu? Jefferson, manda um oi lá no Instagram. Jefferson Soares. Jefferson Soares Pereira 360, viu? Então manda um oi aí, certo? Jefferson. Jefferson ganhou o combo, né? Deixa eu anotar aqui para não me perder, ó. Jefferson ganhou o combo. Bora para a próxima. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Pessoal, onde é que volta aqui? Voltar para o sorteador, né? Pessoal, não precisa não, viu? Precisa não, porque não foi o combinado, né? Senão aí a pessoa, às vezes a internet caiu, certo? Então pra gente evitar aí qualquer tipo de coisa, a gente não combinou que tinha que estar na live, né? Era só cumprir os requisitos lá. Certo? Lógico, se ele não mandar a mensagem, não tem como sortear, né? Eu vou ter que sortear depois aí outro número. Certo? Vamos lá, bora seguir aqui.
Ó, segundo prêmio, o segundo prêmio vai ser o combo, né? O combo já foi, né? Combo não, ó. Eu fiquei agora pensando no que o Leonardo falou. A pessoa tem que estar na live. Porque realmente, se não tiver aqui, como é que a gente vai saber? Então, Jefferson, dá um oi aí se você está presente aqui. Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Pra gente não ficar também aqui, eu vou entrar em contato com o Jefferson, certo? Não vou sortear de novo não, porque senão, gente, a gente vai ficar aqui a noite toda, certo? Eu vou entrar em contato com ele, com o Jefferson e... Não, mas ele preencheu lá os requisitos, comentou, então a gente considera isso daí, certo? Bora seguindo aqui. Bora agora pro reta final. Ó, do 1 ao 75. Número 27. Vixe, só vai dar 20 aqui, é? Ó, 27, Gilberto, né? Gilberto Vicente. Então, Gilberto Vicente ganhou o reta final. Certo, gente? Ganhou o reta final. Ó, Jefferson apareceu, tá vendo? E depois o pessoal vai mandar mensagem para ele, né? Aí se eu faço o sorteio, eu vou ter que entregar novamente outro combo. Pessoal, vamos agora. Gilberto ganhou reta final. Turma de simulados. Do 1 ao 75. Bora sortear aqui a turma de simulados. Número 45. Ó, agora o bicho pegou, né? Já aumentou aqui. 45, Pablo, ó. 45, Pablo dos Santos. Deixa eu anotar aqui, Pablo dos Santos. Pablo, Rio de Janeiro, né? Manda aí um oi, certo? Manda aí um oi. Pessoal, e por último aqui, ó, vamos sortear a nossa revisão de véspera, beleza? Vamos sortear aqui a nossa revisão de véspera. Ó, número 74. Pessoal, foi quem entrou depois, ó. Então, ó, quem tá aqui que entrou depois, número 74, ganhou a revisão de véspera, ó. Patrícia Deve. É Patrícia aprovada? Não, Patrícia, parabéns, viu? Ganhou aí a revisão de véspera, beleza? Manda um oi também aí pra gente liberar pra vocês. Pessoal, essa foi a nossa live, nosso sorteio bem rápido. Rosilane. Não é marmelada, não, gente. Na verdade, a gente não colocou lá as regras, né? A gente não colocou, tem que ser isso e aquilo. Não. O sorteio é para ser algo simples, algo democrático, certo? Algo democrático aí para ajudar vocês. Mas olha só, o nosso curso, certo? Eu mandei mensagem para algumas pessoas hoje. Hoje é o último dia para adquirir o curso com desconto, tá certo, gente? Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Quem ainda não adquiriu os nossos cursos, turma de simulados, tá aí com mais de 50%, né, do valor. A revisão de véspera tá com mais de 50% também, o primeiro lote. A reta final também, gente, 50%. E o curso, quem quiser, né? O curso aí também tá com 50%. Então hoje até meia-noite é a última chance que você tem se você quiser adquirir o curso aqui com valor promocional, beleza? A partir de meia-noite já volta o valor normal, certo? E a gente vai seguindo aí com as nossas turmas, viu? A gente vai seguindo lá com a turma do reta final. Falta aí gravar os conteúdos do curso, a gente vai entregar. Os simulados, toda sexta tem simulado, correção ao vivo na segunda-feira. E a nossa revisão de véspera, viu? Que vai ser no dia 9 ali, numa quinta-feira, viu? A gente vai revisar os principais pontos do edital. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, certo? Pela audiência, pelo carinho de cada um de vocês. Desejo sucesso, beleza? A gente vai continuar aí com os... Manda, Patrícia, no direct. Pode mandar lá no direct, viu? A gente vai seguindo, né, gente, com os nossos cursos. Então a gente se vê aí nas plataformas, na turma, na nossa turma, nas turmas aqui pro Degase e também na área de membros, né? Vai ter muito conteúdo aí
na área de membros, beleza? Então forte abraço a cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima!